Quero compartilhar da palavra de Deus. E nós estamos vivendo esta semana chamada Santa, não é? Aí estamos a alguns dias da celebração da Páscoa, tempo em que celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. E eu quero nesta noite compartilhar sobre esse tema, a superioridade da nossa Páscoa. E o texto que quero ler está na carta aos Hebreus, capítulo 9, nos versos de 11 até o verso de número 12, versos 11 e 12 diz assim: Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Que bênção poder lembrar que Jesus, Ele tem o maior sacrifício, e o sacrifício de Cristo supera todos os sacrifícios do Velho Testamento. E a carta aos Hebreus, ela é uma carta excelente para que a gente possa entender a superioridade de Jesus, a superioridade do Evangelho, para que a gente possa entender a grandeza da obra de Jesus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso, mas se não teve, eu quero sugerir que quando você quiser entender a grandeza de Jesus, leia o livro de Levítico e logo em seguida leia a carta aos Hebreus. Faça uma experiência de ler esses dois textos sequencialmente e você vai descobrir a grandeza da obra realizada por Jesus a nosso favor. Então hoje por estarmos na semana da Páscoa, né? Semana de celebração da morte e da ressurreição de Jesus, eu gostaria de falar sobre Jesus. Jesus é a nossa Páscoa e queria falar sobre a superioridade da obra realizada por Jesus. Para falar de Páscoa, é preciso entender a sua origem, o seu significado, é preciso entender de onde ela vem, como surgiu, e lógico que não tem absolutamente nada a ver com essa festa do chocolate que o mundo secular tenta colocar diante de nós. Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com isso. A grande maioria de muitos cristãos é possível que não sabe de onde ela vem, como foi que surgiu a Páscoa, mas desde esse primeiro momento da mensagem, eu queria deixar bem claro para você que o surgimento da Páscoa tem a ver com o sacrifício de Jesus. A Páscoa de Israel era uma forma de apontar para o sacrifício do Cordeiro. A Páscoa, ele acontece num momento específico da história e, segundo o texto de Êxodo 12, ele deveria ser lembrado pelo povo de Deus, mas ele tinha a ver com o sacrifício de Jesus. Muitas das coisas acontecidas no Velho Testamento apontavam para o Messias. Apontavam para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só para a gente lembrar essa história, os hebreus eram escravos no Egito, eles estavam vivendo ali debaixo da opressão do Egito, e Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo. Moisés tinha crescido no palácio, mas agora por 40 anos ele vai viver no deserto, e Deus chama Moisés para ir
de volta ao Egito para tirar de lá o seu povo. A palavra de Deus nos diz que naquele primeiro momento, Faraó não atendeu a esse apelo de Moisés, e depois você pode ler essa história lá no livro de Êxodo, a maneira com que Deus foi conduzindo todo aquele processo, e a Bíblia diz que na medida em que as coisas iam acontecendo, não só o povo do Egito reconhecia a grandeza de Deus, como também o povo hebreu tinha a oportunidade de experimentar da grandeza e do poder de Deus que estava dirigindo aquele momento da vida do seu povo. Foram necessárias 10 pragas, e a última delas foi a morte dos primogênitos. E foi nesse contexto da morte dos primogênitos que se deu a origem à celebração da Páscoa dos judeus. Porque a Bíblia diz que na casa de todos os judeus, eles deveriam matar um cordeiro, um por família, deveriam pegar o sangue daquele cordeiro e colocar nos umbrais das portas, porque o anjo da morte haveria de passar por toda a terra do Egito. E aquele sangue nos umbrais das portas seria uma identificação de que ali estava o povo de Deus. E isso traria livramento para o povo de Deus. E diz a palavra do Senhor que o anjo saiu visitando as casas naquela noite terrível. Mas quando o anjo chegava em uma casa onde havia o sangue do cordeiro nos umbrais, o anjo pulava aquela casa, passava por cima, poupava. E esse é o significado do termo Páscoa. A palavra Páscoa do hebraico é Pesach, significa passagem, passar por cima, poupar. Esse é o significado da palavra Páscoa. E nesta noite eu quero fazer alguns paralelos entre a Páscoa judaica e a nossa Páscoa, através do sangue de Jesus, para entender a superioridade do sacrifício de Jesus a todos os sacrifícios do Velho Testamento, inclusive ao sacrifício do Cordeiro Pascual, que foi imolado pelas famílias lá no Egito, naquela noite tão significativa de libertação do povo do regime egípcio, para que eles pudessem então iniciar a caminhada em direção à terra prometida. Algumas coisas importantes nessa comparação, nesse paralelo entre aquilo que aconteceu naquele ambiente e aquilo que aconteceu na nossa vida. Primeiro, lá aconteceu o sacrifício de um cordeiro. E a nossa Páscoa é a celebração do sacrifício do Cordeiro de Deus. Naquela noite foi instituído o sacrifício de um cordeiro. Sua carne deveria ser comida pelos membros daquela casa e o sangue seria colocado nos umbrais da porta. A carne deveria ser comida com ervas amargas e com pães sem fermento. Com aquele sangue na porta, isso apontava para o fato de que ali estava o povo de Deus. Esse sacrifício desse cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus que viria morrer pela salvação de todo o mundo. Esse cordeiro é prefigurado pelo cordeiro do Egito, mas mais do que isso, ele é proclamado pelo livro do profeta Isaías, quando no capítulo 53, verso 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca.
Então ele foi prefigurado no Egito, ele foi proclamado por Isaías, ele foi identificado por João Batista quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Pedro vai fazer uma referência a Jesus usando esta mesma designação. 1 Pedro 1, versos 18 e 19, que já lemos no início desse culto, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus, prefigurado naquele cordeiro que foi imolado pelo povo lá no Egito. Mas ao longo da palavra ele vai sendo proclamado, ele vai sendo identificado, ele vai sendo anunciado como aquele que tira o pecado do mundo. Em segundo lugar, o sangue aspergido nos umbrais nos lembra, ou pelo menos nos remete, ao sangue de Jesus vertido na cruz. As ordens eram para que ninguém saísse de casa ao anoitecer. Eles tinham que pegar um ramo de sopo, uma erva usada para purificação, e aspergir o sangue nos umbrais das portas, batentes e na parte de cima. E quando o anjo passasse por ali, seria como se o sangue o impedisse de cobrar mais uma vítima. Quando Jesus morreu na cruz, o seu sangue foi derramado por todos nós. Aqueles que creem nele, tomam para si a salvação, fica livre da morte espiritual, que não o atinge mais. Nós temos a marca de Cristo na nossa vida. Fomos marcados pelo poder da cruz, fomos marcados pela graça do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 20, ele diz assim: e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aquele sangue na verga da porta, lá no Egito, apontava, indicava o sangue de Jesus que haveria de ser derramado para a salvação de todo aquele que crê. A diferença é que lá no Egito era um cordeiro para cada família, a fim de que cada família pudesse ser protegida por aquele sangue que estava nas vergas da porta. Aqui não. Aqui é o sangue único de Jesus Cristo, capaz de trazer o perdão para os pecados de todo aquele que crê, em todo tempo, em todas as eras. A terceira superioridade de Cristo nos aponta para a diferença entre aquilo que era lá no Egito a morte dos primogênitos, e na cruz de Cristo a morte do unigênito do Pai. A palavra de Deus nos diz que na manhã seguinte, aquela noite fatídica, havia choro por todos os cantos do Egito, porque em cada casa havia alguém morto, todos os primogênitos. Diz a palavra de Deus que não foram poupados ricos ou pobres, não foram poupados nobres ou as pessoas mais simples do povo. Diz a palavra do Senhor que o anjo da morte passou e levou todos os primogênitos de cada família, só poupou aqueles que estavam dentro das casas com as portas manchadas pelo sangue.
mas isso aponta para o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Capítulo 1 do Evangelho de João, verso 14, a Bíblia diz: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus não é o primogênito, Ele é o Filho unigênito. Ele é o Filho único que morreu para que nós pudéssemos ser poupados da morte, para que nós pudéssemos ser resgatados da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, capítulo 2, no primeiro verso, ele diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, em que no outro tempo também andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele vos vivificou. O Filho unigênito trouxe vida, trouxe esperança para toda a humanidade. Em quarto lugar, um outro paralelo importante entre aquela Páscoa e a nossa Páscoa é que aquela Páscoa era a celebração da libertação da escravidão do Egito. E a nossa Páscoa é a celebração da libertação da escravidão do pecado. Talvez não haja comparação mais significativa do que essa. Talvez não haja uma comparação mais importante do que essa. Porque quando recebemos a Jesus como nosso Salvador pessoal, a palavra de Deus nos diz que nós recebemos libertação eterna. A libertação do povo de Israel foi uma libertação política e temporária. Diz a palavra de Deus que eles voltaram para Canaã, mas um tempo depois, eles voltaram a desobedecer a Deus e foram levados cativos de novo para a Babilônia. A libertação acontecida pela mão poderosa do Senhor, tirando-os da escravidão do Egito, não foi capaz de mantê-los livres para sempre, porque eles voltaram a desobedecer a Deus e por isso foram levados cativos para a Babilônia, perderam a liberdade. E aqui está a grande diferença, porque a palavra de Deus nos diz que nós fomos libertos de uma vez para sempre, através do poder da cruz de Jesus Cristo. Aqueles cordeiros que morreram, e quem sabe sejam ainda hoje mortos por aqueles que celebram a Páscoa judaica, para a remissão de seus pecados, eles não têm esse poder eterno do sangue precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Capítulo 6 de Romanos, no verso de número 6, a palavra de Deus nos diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. A nação judaica voltou a ser escravizada, porque desobedeceram a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que o sacrifício de Jesus a nosso favor é um sacrifício poderoso. E uma vez libertos do pecado, nós não voltamos mais a esse estado de escravidão. Uma vez libertos pelo poder do sangue de Jesus, somos libertos para sempre. E aí está, queridos, a superioridade do sacrifício de Jesus Cristo. Por último, a Páscoa era a celebração da saída daquela condição de escravidão para a entrada na terra prometida. E nós
a entrada da igreja na presença de Deus. A Páscoa judaica marca o início de uma peregrinação. Aquele momento da celebração da Páscoa era o momento da libertação, e aquele momento era o momento quando as portas do Egito se abriam para que eles pudessem iniciar a peregrinação que iria durar 40 anos. O povo peregrinou durante 40 anos para que pudesse entrar na terra prometida. Aqueles 40 anos de peregrinação deserto afora foi a oportunidade para que eles pudessem aprender de Deus, serem sustentados pelo Senhor, guardados pela mão do Senhor, indo em direção à terra prometida. Nós podemos dizer que também estamos numa peregrinação. Nós também estamos neste mundo numa peregrinação, estamos indo em direção à pátria celeste, onde estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, ele diz, em atitude de celebração e louvor a Deus, mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, até sujeitar a si todas as coisas. Se para o povo de Israel, a entrada na terra prometida foi um tempo de celebração e gratidão a Deus, para nós, o povo de Deus, vivemos aqui dia após dia na expectativa e na esperança daquele momento quando o Senhor há de nos tomar para estarmos com Ele para toda a eternidade. Lá no livro de Apocalipse, a palavra de Deus nos diz no capítulo 7, no verso de número 9, que hão de se apresentar diante do Senhor pessoas de diversos lugares diferentes, de diversas nações diferentes. A Bíblia diz assim: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Eu gostaria de fazer uma observação importante nesse texto. A Bíblia diz que vão estar diante do Senhor pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro. O Cordeiro foi imolado, mas o Cordeiro não ficou imolado. O Cordeiro foi morto, mas o Cordeiro não ficou morto. A cruz não foi capaz de detê-lo. O túmulo não foi capaz de segurá-lo, porque ao terceiro dia o Cordeiro ressuscitou. E a palavra de Deus nos diz que Ele está lá, aguardando o seu povo, aqueles que foram comprados pelo seu sangue. E um dia haveremos de estar ali junto com pessoas de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas. Estaremos todos ali de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Diz a palavra de Deus que estaremos vestidos de branco, segurando palmas em nossas mãos, louvando e celebrando a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque segundo o texto que nós iniciamos esta mensagem, através do seu sangue, de uma vez por todas, Ele entrou no santo lugar, havendo obtido para todos nós uma eterna redenção. Por isso, querido, celebre a Jesus, celebre, glorifique a Jesus. Não economize em celebrar a Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele comprou para nós uma eterna redenção. O sacrifício já foi feito e agora é tempo de celebrar, de louvar e glorificar ao Senhor
porque Ele se entregou na cruz para trazer para todos nós uma eterna redenção. Por isso, nesta semana chamada Semana Santa, nesse final de semana, quando muita gente estará celebrando a Páscoa, é tempo de agradecer a Deus, porque o Cordeiro foi imolado, mas o domingo chegou. Ele não ficou preso àquela tumba, ela não foi capaz de segurá-lo. Ele venceu a morte para nos dar a garantia da vitória. Por isso, celebra Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Vamos orar agradecendo ao Senhor, porque Jesus já levou sobre si o pecado de todos nós. E vamos agradecer a Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nesta noite, enquanto nos reunimos em adoração ao Senhor, nós queremos celebrar a Jesus, porque Jesus é a nossa Páscoa. Queremos celebrar a superioridade de Jesus. Aquele cordeiro lá do Egito, que foi imolado na casa de cada família judaica, trazendo, através do seu sangue, a libertação para os primogênitos. E sempre, ó Deus, a partir daquele momento que o teu povo celebra a Páscoa, lembrava aquele momento da libertação do Egito. Aquilo tudo apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque foi um cordeiro só, um sangue só, suficiente, poderoso, para tirar o pecado de toda a humanidade. Nós te agradecemos por Jesus, te louvamos pela vinda de Jesus, pela morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus, pela vitória de Jesus. E, ó Deus, que esse seja, ó Deus, o sentido da nossa celebração. Nós sabemos, ó Deus, que o paganismo tem tentado deturpar aquilo que é tão santo e tão especial. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, que o nosso coração e a nossa mente se volte para Jesus, nesse tempo de celebração e de adoração ao Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque somos o teu povo, comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, ó Deus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E um dia vamos nos reunir com pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, e estaremos em pé diante do trono e do Cordeiro, diz a tua palavra, para celebrarmos ao Senhor pelos séculos dos séculos. Nós te agradecemos por esta bênção e oramos, ó Deus, para que nosso coração se volte apenas para Jesus. Que, ó Deus, não haja distração em nenhum de nós, mas que saibamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê uma noite de paz e que esse tempo de celebração seja para todos nós um tempo de exaltarmos o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.